bom? E hoje a gente vai falar sobre sexo. Hoje a gente vai falar sobre sexo e, obviamente, como eu não sou uma autoridade no assunto, eu trouxe um especialista, meu amigo Caio Romano, sexólogo do canal Manual do Sexo. Manual do Sexo. E aí, tudo bem, pessoal? Você é psicanalista, sexólogo. O que um sexólogo estuda? Transou muito e virou especialista nisso? Não, infelizmente não. Apesar de termos essa fama, mas não. Um sexólogo, ele estuda os problemas sexuais que um ser humano pode ter. Disfunção e ejaculação precoce, os dois problemas mais comuns. Do lado feminino, vaginismo, frigidez e etc. Disfunção palmole. Disfunção, não. É impotência. Não necessariamente. Disfunção é quando não funciona direito. Ele pode ficar duro e ter uma ejaculação rápida. Ejaculação precoce é uma disfunção. Quem geralmente procura seus serviços, sexólogos, pessoa que não come ninguém? Não. Normalmente quem procura um sexólogo é casal. Quando a gente fala em sexologia, em terapia mesmo, não estou falando em consultório médico, porque eu não sou médico. Um casal sempre vem com alguma demanda sexual, eles não querem melhorar as coisas, eles querem atingir o básico. E qual que seria o básico? O básico é gozar. Eles trepam e não... Não, eles não trepam. Eles não trepam, querem, mas não trepam. O meu pau não sobe ou é muito rápido, vamos pôr assim. É o cara, geralmente, o problema. Não. Às vezes é a mulher. É meio a meio. Mas o legal é, a mulher tende a resolver mais, o homem não. O homem foge. É difícil o homem ir num sexólogo. É o pinto dele. Ele não consegue ir lá e falar tem um problema errado com o meu pinto. O que muitas vezes não é o pinto, é o psicológico. Mas mesmo assim ele não consegue ir no consultório e falar esse tipo de coisa. Médico psicológico do pinto. Médico psicológico da cabeça de baixo, né? Tamanho é documento ou não é documento? Não é documento, mas sim é documento. Complicou, vamos ver. Não, é documento no sentido de prazer. Você não precisa ter um pau grande para dar prazer. Só que psicologicamente sim é documento. Os homens estão sempre competindo quem tem um pau maior por uma questão de ego, por uma questão de sempre ser um macho alfa. Mas mulher não liga. As mulheres, elas no geral não ligam. Elas às vezes ligam, mas para obter prazer não é importante. Isso que na verdade é interessante falar e deixar claro. Carai de árvore? A gente fala que quem tem pau pequeno é o caráter fálico. A pessoa que tenta compensar algo que ela tem. Cara, é mandão, uma pessoa sempre agressiva. Viu os nervosinhos aí, ó? O pau pequeno às vezes nem é real, mas ele tem essa sensação de pequenez. Ainda bem que eu sou um cara calmo. Eu tenho calmo, sou calmo, fica a dica. Polêmica. Orgasmo feminino. Fala do clitóris. O clitóris, ele é o único órgão que serve pra dar prazer. No homem, o pênis, ele também serve pra urinar. E por que é tão difícil fazer elas chegarem ao orgasmo? Sendo que ela já tem um negócio ali pra ativar. Então, é porque não é necessariamente um botão que você aperta e vem. Por mais que você aperte várias vezes o botão do elevador, o elevador não vai vir mais rápido. Ele tem muitas terminações nervosas e ele realmente provoca muito prazer na mulher. Só que ele não precisa ser só isso. A mulher, ela precisa também de uma sensação de segurança, ela precisa estabelecer um vínculo. Se ela não tem esse básico, não adianta você ficar apertando o botão do elevador que ele não vai vir. A gente tá na geração do nude, né? A gente tá na geração do O nude. que você acha sobre isso? Da geração? Você acha isso bom ou você acha isso ruim? Eu acho uma merda, eu acho bem ruim. Você não acha que a sexualidade está mais liberal? Não está. As pessoas mandam nudes, falam sobre sexo, veem pornografia, fazem tudo relativo a sexo, mas não fazem sexo. Nós somos a geração que menos faz sexo. Sério? Sim, a taxa de sexualidade do pessoal até 30 anos está diminuindo drasticamente. A gente tá compensando com outras coisas, com os nudes. Não é que a gente manda nudes e não faz sexo. A gente não faz sexo e manda nudes. Como a gente não consegue fazer sexo, a gente compensa falando sobre sexualidade, mandando nudes, tentando se gabar pros amigos, coisas desse tipo, né? Esse vídeo aqui é porque a gente não trepa, hein? Sim, basicamente.
Dê uma dica como uma pessoa pode sentir prazer sozinha ou com outra pessoa, tem alguma tática? Tem uma tática que é muito legal, sempre tem outra pessoa. Então masturbação nunca, assim. Nunca, masturbação nunca. Quanto menos, melhor. Por quê? O prazer, ele só é atingido através da outra pessoa. Você não consegue fazer cócegas em você mesmo, porque as cócegas é um sistema de defesa do corpo. O prazer é a mesma coisa. Por mais que você toque algumas partes do seu corpo, seja gostoso, alguma coisa excite, você não vai ter um máximo de prazer, uma potência orgástica real. Siririca e punheta. Quanto menos, melhor. Tá, e você tem seu canal, o Manual do Sexo. O que você aborda no seu canal? A gente fala sobre sexologia tendo alguns diferenciais, né? O principal diferencial é levar em conta o aspecto psicológico, que eu acho que é o que eu comentei aqui, que tá meio esquecido e tal. E, obviamente, disseminar informação, quebrar tabu e ajudar o pessoal a fazer sexo, que é tão bom. O princípio da vida é o prazer. É isso aí, galera. Se inscreve no canal Manual do Sexo. Tá aqui toda semana, um vídeo novo, todas as terças-feiras. Se inscreve aqui também no canal. Espero que tenha gostado. Aquele beijo. Eu espero o carnaval chegar pra se vadiar. Só todo dia, só todo dia. Eu não espero o carnaval chegar pra se vadiar. Só todo dia, só todo dia.